Aqui apertar um botão. Pronto, pronto, pronto. Sucesso com você? Se não tiver sucesso, ó, boas energias, que o sucesso vem. Segura com força. Esta é o primeiro episódio de um programa que eu pensei para ter no canal da Pousada Recanto da Pantera. E o nome desse programa é Tô Filosofando e Nem Sei. Provavelmente nem sei do que se trata. A ideia é trocar ideia aqui com você para falar sobre alguns livros que eu estou lendo e trazer os meus pensamentos da vida real, né? Por quê? Porque quem que é essa pessoa aqui? Eu sou advogada em primeiro lugar. Nunca estudei filosofia, nada dessas coisas. Nem história, né? Geralmente, por exemplo, o Leandro Carnal, eu sei que ele é historiador, na verdade. Então não é a minha praia. Eu quero falar aqui de gente normal para gente normal. Super descontraído. Por isso que o nome do programa é Tô Filosofando e Nem Sei. Nem sei do que se trata, muito provavelmente. Mas, como pessoas normais, nós pensamos, refletimos sobre a vida, não é? E essa é a ideia desse programa que se chama Tô Filosofando e Nem Sei. Então, pelo menos uma vez por semana eu vou abrir uma live. Se me der na telha, abro mais outra. Sobre os livros que eu tô lendo, eu sempre li muito, mas ultimamente eu mudei muito o meu foco de leitura. Tô lendo muita filosofia, estoicismo. E hoje, por exemplo, eu vou falar sobre um pedacinho só do livro Fédon. Chama Fédon, que narra o dia da morte de Sócrates. Eita, que profundo! Vendo o que você sabe do Sócrates? Não sei nada. Por enquanto, só tô lendo o livro Fédon mesmo, achei legal. E quero falar desse tema hoje como uma pessoa normal que tá começando a aprender filosofia. Então aqui é um espaço para errar. Tá bom? Eu sou a proprietária aqui da Pousada Recanto da Pantera, junto com o meu marido Luiz Carriel. Olha aqui a vista de onde eu gravo esse programa, certo? Eu sou advogada, eu trabalhei por muitos anos no mundo corporativo, eu sou tributarista há 17 anos, eu tenho 42 anos de idade. E há 2 anos eu trabalhava em uma multinacional e sabe o que aconteceu? Fui demitida, você acredita? Né? Cheguei lá, tinha uma líder meio doida e eu nunca fui de aceitar desaforo. Papai me ensinou não deixar ninguém nos humilhar. E aí quando a gente arruma treta com a chefe sempre ganha, né? Ela tem mais poder. Mas só sei que foi a partir daí que eu comecei a empreender como advogada tributarista e há 1 ano mais ou menos a gente empreende também como donos de pousada e estamos aqui na Pousada Recanto da Pantera, que fica na zona rural de Cunha. Aqui é frio, você pode ver pela minha roupa, muita natureza. E esse período que eu tô aqui tá sendo muito bom para mim porque eu continuo advogando, continuo sendo tributarista, mas eu consigo refletir sobre a vida. Ó o barulho atrás, ó, de passarinhos. Eu consigo ter mais contato com a natureza, eu consigo desacelerar, então tá sendo bom, muito bom nessa minha fase de vida agora, em que eu consegui me organizar em tempo, financeiramente, para eu levar uma vida assim, mais tranquila e conseguir advogar, mesmo morando em uma pousada que fica em Cunha e na zona rural ainda. Eu tenho 7 quilômetros de estrada de terra, estrada boa, tá? Para chegar aqui. E é isso. É essa fase que eu tô vivendo, tá? E eu pensei o seguinte, por que eu vou deixar as minhas reflexões só pra mim? Vou deixar minhas reflexões pra mais pessoas também. E essa é a ideia, tá? Tô lendo o livro Fédon. Ai, carambola. Peraí. Tô lendo o livro Fédon. E é um livro que narra o dia da morte de Platão. Aliás, o dia da morte de Sócrates. Tá bom? Esse nome desse livro, ele tem esse nome porque é um diálogo entre uma pessoa que chamava Fédon. Mas tem uns nomes esquisitos que esse povo tinha naquela época, né? O Fédon tá contando o que o Sócrates fez, como é que foi lá
o dia da morte dele, que tomou a cicuta, não é mesmo? E aí ele tá contando isso para um tal de Equécrates. E quem escreveu esse livro foi o Tardo Platão, né? Que diz que escreveu tudo aí o que o Sócrates pensava. Peraí. Pronto, apareceu um botãozinho aqui. Como eu disse no começo, não sou filósofa, nunca me aprofundei nessas coisas. Tô lendo e tô tendo reflexões para a vida real e vamos ter reflexões juntos, tá bom? Qual a parte desse livro que eu quero focar hoje? Que eu achei muito legal. Peraí, ó. Eu só leio livros no Kindle, porque é mais fácil de carregar, tá bom? Eu até prefiro o livro físico. Só que o físico, eu sou esquecida, eu esqueço as coisas. Aí eu sempre esquecia o livro em algum lugar e perco os livros. Eu falei, poxa, então vou respeitar a minha personalidade e vou ler no Kindle. Porque o Kindle tá no meu celular, eu nunca esqueço o celular, né? Então, olha só a parte que eu quero mostrar. Nesse livro, o Sócrates, ele estava preso lá, na prisão. E amarraram o dito cujo. E ele estava com correntes nas pernas, não é isso? E aí, no dia que ele ia morrer mesmo, tiraram as correntes. E aí é essa parte aqui que me chamou a atenção, que fala assim, ó. A dor e o prazer. Agora eu tô lendo, abre aspas. Enquanto isso, Sócrates se sentou sobre sua cama e dobrando e movimentando a perna recém-liberta das correntes, esfregou-as com as mãos e disse: Ora, mas que coisa deveras estranha é isso que os homens chamam de prazer, e como se harmoniza de forma tão maravilhosa com a dor que, no entanto, creem ser o seu oposto. Isso porque, se não podem ser encontrados juntos, quando se torna um dos dois, quase sempre devemos esperar o outro, como se estivessem inseparavelmente mesclados. O povo que escrevia difícil, né? Senhor amado. Bom, mas por que esse trecho me chamou tanta atenção? Eu acabei não, porque eu tô tomando antibiótico. Eu tava com uma infecção urinária forte. Fiquei uns 4 dias sentindo dor. E o que eu pensei na minha mente? Eu não vou tomar antibiótico, não. Eu vou tomar muita água. Então, eu vou tomar 4 litros de água por dia e que a infecção urinária vai passar, ó, as ideias. Afinal, tô aqui no meio da natureza, não é mesmo? Num ambiente gostoso, muito verde. Vou evitar colocar remédio no meu corpinho, ó. Até que, 2 dias atrás, eu passei a noite inteira acordando de hora em hora. Porque a minha infecção urinária, pelo menos, foi assim. Não sei se é de todo mundo, né? Parece que a bexiga enche e arde o negócio. Arde, você tem que ir no banheiro. Então, eu tomei água antes de dormir. Aí, acordei para fazer xixi depois de 1 hora. Aí, eu tomei mais água porque fiquei com sede. Aí, acordei. De hora em hora, eu acordava com a bexiga ardendo e querendo esvaziar a bexiga, né? Aí eu falei, não dá. Foi uma noite horrível. E aí não adiantava ir ao médico, porque eu ia ter que passar no médico de qualquer maneira, e tinha que esperar o dia amanhecer para comprar um antibiótico. Falei, eu vou ficar aqui mesmo esperar. O dia amanheceu, eu consegui passar no médico logo cedo, já me deu o antibiótico e tomei no dia, e depois de umas 3 horas que eu tomei, a dor passou. A dor passou. E eu sou uma pessoa que raramente fico doente, é muito raro. Eu não sinto muitas dores também. Eu não tenho dor de cabeça, que é algo comum das pessoas. E nem cólica menstrual eu sinto muito. Então, dor não é uma coisa que eu esteja acostumada. Não sinto muita dor. Aí, quando a dor passou, aquilo foi tão gostoso. Eu falei, ai, que maravilha, agora eu consigo raciocinar. Agora eu consigo pensar. E aí, como eu tô lendo o livro Fédon, eu já tinha passado por essa parte, eu falei, caraca, será que é isso então que o Tardo Platão, né, quis dizer quando ele escreveu lá essa parte sobre a dor e o prazer, né? Que na verdade talvez a gente ache que um é oposto do outro, mas que se a gente for pensar direitinho, um não existe sem o outro, né?
Porque, por exemplo, pensa comigo, se a minha saúde é muito boa, eu raramente sinto dor, por que que eu nunca tinha parado para refletir sobre o benefício que é você não estar sentindo dor? Eu só fui parar para refletir na infecção urinária, ou das outras vezes. Óbvio que eu já senti dor antes na vida, né, gente? Eu já fiz cirurgia dos olhos, eu sou estrábica, por exemplo. Quando eu operei o olho, doía muito o olho, depois da cirurgia. Então eu já passei por momentos doloridos, mas é só nesses momentos, quando eu tô com alguma dor e passa, que eu vou falar, caraca, que bom que a minha saúde é boa. Que bom que eu não tenho nada, né? Não é interessante isso, né, na vida? Aí eu fui mais fundo, né? Comecei a pensar assim, a minha infância foi muito ruim. Ruim. Pensa. Família desestruturada. Minha mãe, ela se suicidou quando eu tinha 3 anos de idade. Não foi uma infância legal. Com muita privação de dinheiro. Mal tinha comida pra gente comer. Era muito ruim. Não tinha carinho. Meu pai não soube dar carinho. A gente se dá muito bem hoje em dia, né? Mas ele não soube, ele não aprendeu. E aí, pra mim, eu sempre achei que a minha infância tinha sido horrível. Como, por que que eu dei esse azar? Tem gente que tem infância tão boa. Mas aí hoje, eu olho pra trás, o que que aconteceu comigo? Poxa, eu me formei em Direito, eu sou advogada. Eu me formei em Contabilidade também, eu tenho 2 graduações. Já é coisa rara no Brasil, não é? Eu consegui me dar bem na minha profissão como tributarista. Hoje eu consigo escolher onde morar. Eu consigo escolher ter uma vida mais calma, eu consigo escolher morar aqui nessa pousada. Talvez, se a minha vida não tivesse tido esses perrengues lá atrás, será que eu seria uma pessoa com força o suficiente para vencer tudo isso? Não é? E hoje conseguir olhar com gratidão para tudo que eu tenho? Por exemplo, eu não sou uma pessoa milionária, não. Tenho uma vida confortável, mas normal. Quando eu vou viajar, eu tenho que fazer conta para saber se vai encaixar no orçamento tudo bonitinho. Tem que ir todo mês na ponta do lápis lá para pagar as contas direitinho, não é? E eu sou muito grata pelo que eu tenho. Às vezes eu olho esse lugar tão lindo e falo, nossa, quando eu morava naquela favela era tão horrível. Aí isso me remeteu muito ao que está dizendo o livro, né? Do Faddon. Da dor e do prazer. Que na verdade, o que eu entendi. Gente, é o que eu entendi, como eu disse pra você. Não sou filósofa. Nunca estudei. Aqui as reflexões de uma pessoa normal. Será então que não é assim, né? A vida? Então, será que as coisas ruins não vêm? Porque isso vai nos trazer uma coisa boa depois? Pra mim sempre foi assim. Só que aí eu reflito também. Na hora que a coisa ruim tá acontecendo, você não consegue ter esses raciocínios, não. Porque quando eu passava perrengue, eu só xingava. Mas que porcaria de vida! Como assim? Que merda! Tem gente que nasce tão... Eu falava, com o bumbum virado pra lua, e eu passando esse perrengue, porque Deus não é justo, porque não sei o quê. Então, quando o perrengue tá acontecendo, a gente não consegue ter essas reflexões. Mas depois que o perrengue passa, na minha cabeça, se a gente parar para refletir, talvez a gente consiga enxergar, né? Que na verdade essas dualidades do que a gente acha que é bom ou ruim, talvez não seja nem bom nem ruim, né? Vai depender de como a gente trata isso. Porque, por exemplo, como eu sou tributarista, eu conheci gente muito rica. Muito rica. Às vezes colegas de trabalho, às vezes clientes, colega de faculdade. Eu fiz PUC de São Paulo. É uma faculdade elitizada, é caro lá. E às vezes eu olhava para umas pessoas que tinham tudo assim na minha cabeça, né? Tudo em questão de dinheiro, uma família bonitinha, papai, mamãe, casadinho bonitinho, e eram tudo descabeçado, nada tava bom, umas pessoas meio idiotas, sabe? Então, será que é tão bom também assim, nascer com tudo, que você não aprende nem a lutar, nem a valorizar o que você tem? Né? Pensou? Mas eu sei também que na hora que o perrengue tá acontecendo, a gente não consegue ver assim, mas talvez, quem sabe, um dia a gente consiga refletir isso como gente normal, né? Sem se cobrar. E a gente consiga olhar para o nosso passado com mais carinho. E não com raiva, com rancor. E para finalizar, eu lembro que na minha carreira de tributarista são 17 anos.
E nos primeiros 8, 9 anos, ai, sou ruim de tempo, mas foi bastante tempo. Minha carreira não ia para frente. Eu, eu, eu não conseguia captar cliente, eu não conseguia ser promovida, eu não conseguia me destacar, porque eu tinha um rancor muito profundo do meu passado, sabia? Muito profundo. Na época eu não falava com o meu pai, a gente ficou sem se falar por 10 anos, porque eu achava que ele era o pior pai do mundo. E só depois que eu comecei a mudar isso, é que eu consegui me dar melhor na minha carreira, me destacar e alcançar os objetivos que eu queria, né? Então, foi essa reflexão que o livro do Fedon me trouxe hoje. Eu já li esse livro há um tempo atrás, só que eu vou confessar que às vezes, ó, eu tenho mania, eu sou muito rápida para ler, porque eu estou muito acostumada a ler coisas técnicas de tributário e eu consigo ler rápido e compreender. Mas essas coisas de filosofia eu não acho que são feitas para ler rápido, né? Então eu li muito rápido lá atrás e agora eu tô lendo de novo. Tanto que essas reflexões não vieram da primeira vez que eu li. Então eu não terminei ainda. Eu volto aqui depois para falar de outras reflexões, de outros trechos do livro. É bem pequenininho. E lembrando, eu não sou filósofa, pode ser que a interpretação que eu fiz não tenha nada a ver, mas o que importa é o nosso tempo, o nosso momento. Tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo Tô Filosofando e Nem Sei. Cadê?